analisar dados, as pessoas pensem, já pensem que sabem algumas coisas, né? Então, tem gente que já utilizou o ChatGPT para isso, já utilizou o Cloud para fazer esse tipo de coisa, mas eu vou mostrar para vocês um workflow que ele é um pouco mais elaborado para você ter respostas melhores e te ajudar necessariamente com a tomada de decisão, que é o meu ponto aqui hoje. Então, a gente vai passar por projetos e também por assistentes que são diferentes do uso de chat normal. Então, vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês. E para que todo mundo esteja na mesma página, só deixa eu voltar, tô travada, deu certo? Deu certo, Deu estamos te certo, vendo, né? ouvindo muito Fechou. bem. Então, gente, qual que é a diferença de eu usar um chat antes, pensando assim, quando eu quero fazer qualquer coisa, né? A gente vai falar sobre análise de dados e tudo mais, mas se eu quiser fazer qualquer coisa, qual a diferença de utilizar um chat ou um projeto ou um assistente? Acho que muita gente não tem isso muito na cabeça. Quando eu vou em um chat comum e eu coloco, por exemplo, uma planilha, eu fiz uma planilha com dados fictícios, tá, gente? De tickets de suporte, por exemplo. E eu perguntar assim: analise essa planilha. O que que vai acontecer? O Cloud ou qualquer outra IA que você estiver utilizando, pode ser o ChatGPT, pode ser o gratuito, pode ser o pago, pode ser o Gemini, enfim, qualquer outro que você usa, ele vai tentar entender aquele documento, ele vai quebrar esse documento em blocos, vai primeiro tentar mapear aonde estão as coisas, para depois fazer a análise dessa planilha. Porém, se eu faço um prompt básico como esse, analise essa planilha, ele não sabe muito bem o processo que ele tem que fazer, né? Então, o que que ele vai dar o melhor dele, e aí, dependendo de qual IA você estiver utilizando, vai ser muito o potencial daquela que você escolheu, mas com algumas maneiras que eu vou mostrar aqui hoje para vocês na aula, tem como vocês utilizarem o maior potencial possível de IAs como essa, seja o Cloud, que é muito bom. Inclusive, vou comentar com vocês que é o meu favorito, por isso que eu vou mostrar bastante ele na aula hoje. Mas você utilizando o ChatGPT, você também vai conseguir tirar muito maior proveito desse tipo de análise, tá? Gente, eu tô sentindo que tá travando muito aqui pra mim. Tá aparecendo pra vocês a minha imagem travada? Você tá dando umas congeladinhas de vez em quando, assim, já a sua imagem, mas a gente tá te ouvindo muito bem e a tela também tá funcionando. Tá. Deixa eu só interromper meu compartilhamento pra ver se melhora e voltar de novo aqui. Vamos ver se funciona. Acho que agora deu uma melhorada. Vamos nessa. Bom, beleza. Fechou. Gente, então, ok. Essa daqui, então, é uma possibilidade da gente pedir, né? Analise essa planilha. Quando a gente fala, quando a gente traz um prompt para IA, que ele é muito básico, a gente tem que esperar também um resultado muito básico dessa pergunta. Então, ele até pode trazer aqui uma visão geral, como, por exemplo, ele tá trazendo para gente. O que que a planilha revela? Aí ele trouxe aqui basicamente, né? A gente pegou uma planilha, só para dar o contexto, que é como se eu tivesse baixado tickets de suporte de uma empresa fictícia, né? Então eu coloquei isso numa planilha, geraram 500 tickets, ou seja, pedidos de atendimento, né? E aí a gente quer entender o que está acontecendo nesses tickets para potencialmente melhorar alguma funcionalidade desse nosso sistema fictício, né? Ou então entender, fazer alguma decisão a partir desses dados, tomar decisões baseadas em dados. Aqui ele já conseguiu trazer algumas coisas, então, para gente, que podem nos dar algumas ideias. Porém, se a gente abrir um chat novo, ele não vai necessariamente lembrar daquilo que a gente estava conversando lá e a gente vai ter que reexplicar tudo do zero. Além disso, quando eu converso demais com uma IA, como é o caso de muita gente que acaba fazendo tudo em um mesmo chat, em algum momento a IA ela começa a ficar um pouco mais burrinha. Não sei se vocês já perceberam isso, inclusive coloquem no chat
se já aconteceu com vocês. Vocês estão conversando com a IA, estão lá um papo muito legal e tal, ela tá indo muito bem. Em algum momento, por algum motivo, ela começa a te responder como se ela tivesse menos capacidade. Ela começa a esquecer o que você falou, ela começa a te entregar uma resposta que não é aquela que você queria, e aí você fica sem saber o que fazer, porque todo o teu projeto está naquele chat. Se você começar outro, você vai perder tudo aquilo que você já tinha. E se você começar falar, né, continuar falando com ela, ela vai estar entregando resultados que não são mais muito bons. Então, gente, exatamente, ó, o Fabiano até trouxe ali. Não é esperado um resultado necessariamente baixo, mas um resultado mais imprevisível. Ah, não, tá falando ali sobre a janela de contexto, né? Exatamente. Janela de contexto vai chegando no limite. Isso. Quando a gente fala de uma conversa com a IA, a gente tem esse negócio, né, que a gente fala uma janela de contexto, onde ela vai se movendo para baixo e para baixo e para baixo. Então, toda vez que você envia uma mensagem nova e ela já estourou essa janela de contexto, é como se ela fosse descendo e esquecendo as coisas que você falou lá no início. Por isso que vai ficando ruim. Então, agora que eu já apresentei para vocês os problemas que a gente tem ao conversar num chat comum para fazer análises, então a gente vai fazer de uma outra maneira. Como é que seria essa maneira? A gente vai começar a lidar com os projetos. Os projetos é como se fossem pastas, mas elas têm mais potencial do que isso. Então, a gente vai começar aqui pelo Cloud. Então, abrindo essa abinha aqui, a gente tem a aba de projetos. Da mesma maneira, lá no ChatGPT, a gente também tem essa aba aqui de projetos, onde eu vou criar um novo, tá? E aí, tanto lá no Cloud quanto lá no ChatGPT, a ideia é a mesma. Primeiro, você vai colocar um nome desse projeto. Nesse caso aqui, vai ser análise de dados. Na verdade, eu vou colocar assim, análise de tickets, especificamente. Ele vai abrir um outro espaço aqui. E nesse espaço, gente, todas as conversas que eu fizer a partir de agora sobre esse mesmo assunto, eu não vou mais fazer lá no chat normal. Eu vou fazer dentro aqui da minha pasta, ou seja, dentro do meu projeto. Só que o potencial não é só esse de organização. É que aqui dentro a gente vai poder puxar mais informações, mais contexto que vai ajudar essa IA a nos responder melhor. Então, por exemplo, se eu tiver aqui se eu clicar em Sources, vai aparecer Give ChatGPT more content, ou seja, dê ao ChatGPT mais contexto, você pode adicionar arquivos. Se eu colocar o arquivo aqui do meu análise de tickets, eu não vou precisar colocar ele todas as vezes lá, ok? Então eu vou poder colocar e ele sempre vai ficar aqui no meu projeto. Por que que isso daqui é bom? Porque muitas vezes, para fazer uma decisão, eu não vou ter só uma planilha com os tickets desse mês. Eu vou ter uma planilha com os tickets desse mês, os do mês passado. Às vezes eu vou ter um outro documento em que outro time me mandou. Às vezes eu vou ter algum documento que eu, sei lá, que eu criei com anotações de pensamentos que eu tive, algum documento específico que fala sobre os serviços da empresa. Então, aqui a gente vai poder adicionar tudo isso, inclusive transcrições de reuniões que pode nos ajudar. E agora, toda vez que eu for conversar com o chat aqui, ele vai estar levando em consideração esses documentos. Além disso, eu também posso clicar nesses três pontinhos e adicionar Project Settings, ou seja, a gente pode colocar instruções que nada mais é que um prompt, né, um system prompt mais elaborado que vai ensinar a IA como que ela deve agir para fazer esse processo. Nesse caso de análise de tickets, a gente gostaria que fosse alguém especializado em análise de dados, né? Então, como é que a gente começa a fazer isso? Eu vou em um chat fora desse projeto e vou começar a fazer o seguinte. Baseado nas melhores práticas de criação de system prompts para projetos e agentes de IA, eu quero que você crie a estrutura
de um System Prompt que vai ser especializado na análise de dados. Então, eu quero que você adicione conhecimentos muito específicos dentro dessa área, para que toda vez que eu colocar lá uma planilha, eu não precise explicar muita coisa sobre essa planilha e ele já vai conseguir me trazer insights que eu posso utilizar para a tomada de uma decisão. Gente, é assim que eu começo do zero a fazer um prompt que eu vou colocar lá nas instruções. Tem muita gente que faz essa pergunta de como que cria os assistentes, né? Como que cria. Depois a gente vai entrar no, especificamente nos GPTs, mas como que se dá uma instrução, fazer um prompt um pouco maior? Eu não preciso fazer tudo na mão, né? Eu preciso saber explicar aquilo que eu quero no final. Então, o que que eu quero no final? Eu quero ter um lugar onde eu possa adicionar a minha planilha, eu não preciso explicar muita coisa, e ele já vai conseguir me entregar algo com mais qualidade. Então, aqui sim ele já está me trazendo sistema, né? Esse sistema é uma análise de dados sênior orientado à decisão, especializado em análise exploratória, identificação de padrões, diagnóstico de performance, detecção de anomalias, parará, parará. Ele nunca apenas descreve dados, ele sempre responde o que está acontecendo, por que pode estar acontecendo, o que isso significa, o que fazer agora. Isso aqui é muito interessante, né, gente? Porque tem pessoas que colocam, inclusive, você é especializado no livro tal de tal especialista. Você incorpora a personalidade de uma pessoa que ela é muito reconhecida por saber um método específico. Quando você adiciona palavras nesse prompt, não significa que, sei lá, do nada ele pegou aquele conhecimento. É porque a IA, ela puxa as coisas por nuvens de palavras. Então, quando eu coloco em um system, quando eu falo um system prompt, é um prompt para o sistema, né? O sisteminha que a gente está criando, ou seja, lá os projetos. Então, sempre que eu falar system prompt, estou falando do prompt de instruções que eu vou colocar lá dentro do projeto. Então, quando eu coloco palavras específicas dentro do meu system prompt, é como se ele fosse entender aquela nuvem de palavras e puxar as informações que ele já tem com base nelas. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falo gestão de tráfego, ou se eu falo somente a palavra tráfego, tráfego possui diferentes significados em diferentes áreas. Pode ser tráfego de pessoas, tráfego de coisas ilícitas, pode ser tráfego pago, né? Então, como a gente tem uma palavra que puxa diversos universos, quanto mais a gente coloca palavras que ajudem esse assistente a entender que eu estou falando sobre isso aqui, sobre análise de dados, sobre análise exploratória, sobre identificação de padrões, mais coerente ele vai ficar para nos ajudar aquilo, para nos ajudar a fazer aquilo no final. Agora, ele começou a descrever conhecimentos embutidos no sistema, que é justamente por essa ideia das palavras-chave. Ó, o sistema já nasce com esses conhecimentos: estatística aplicada, análise de negócios, receita, margem, ticket, parará, frameworks estratégicos automáticos. O sistema sempre tenta aplicar análise 80-20, análise de gargalo, identificação de clusters, etc, etc. Detecção inteligente por tipo de planilha. Sem você explicar nada, ele já vai explicar planilha financeira, de vendas, de leads, de marketing operacional. Cara, muito legal. Uma vez que a gente fez isso aqui, a gente já tem as nossas duas partes desse nosso sistema, né? Que depois também vai servir para o assistente, vocês já vão entender por quê. Mas isso daqui é a primeira parte, a função central, ou seja, eu estou dando o objetivo do sistema e os conhecimentos que ele precisa ter. Agora, para além dos conhecimentos do objetivo, ele tem que ter um passo a passo que ele vai executar, que é uma estrutura de funcionamento interno. Então, aqui eu estou falando, quando, no caso você é eu, né? Quando eu envio a planilha, ele vai executar a leitura, ou seja, ele vai identificar as colunas, classificar os tipos, detectar as métricas-chave para depois ele fazer uma análise exploratória automática, para depois ele fazer coisas extremamente específicas. Então, isso aqui, gente, ele nos deu um prompt enorme que eu vou poder adaptar para minha realidade. Como é que eu vou adaptar para minha realidade? Eu, no meu caso, abriria um Docs do Google
Depois a gente vai usar esses outros prompts, mas por hora não é isso que eu quero mostrar. Eu abriria um Docs no Google para a gente começar a melhorar esse prompt aqui. Então, será que eu preciso que ele saiba tudo que foi me dado, ou será que eu posso adaptar melhor isso aqui para o meu contexto? Ah, lá nos conhecimentos, aqui tem os conhecimentos de estatística, análise de negócios e frameworks. Mas eu sempre vou analisar planilhas, sei lá, de saúde. Então, porque eu estou numa área de SaaS que é para saúde, ou estou numa área específica lá, de design, sei lá. Então, eu poderia adicionar que eu quero também que ele saiba sobre frameworks específicos de design, ou uma ferramenta específica, ou que ele saiba sobre uma área específica, como que ela funciona, ou eu quero que ele saiba sobre a minha empresa. Então, eu poderia adicionar aqui um bloco, né, que é o que a gente chama, que vai ser conhecimentos específicos da empresa. Ou então, a gente pode colocar o documento fechado, né, no, lá no upload de documentos, se for algo mais longo. Agora, aqui na estrutura do funcionamento, ele está me falando etapa 2 análise exploratória, etapa 3 diagnóstico estratégico, onde que está concentrado o resultado, onde que está o gargalo, o que está crescendo, o que está caindo. Se eu não quisesse essas perguntas toda vez, eu teria que tirar essa etapa 3, né? Se eu não quisesse três decisões de curto prazo, três decisões de médio, uma hipótese, parará, parará, eu tiraria essa etapa 4 também. Então, basicamente, a gente pode ir adaptando cada vez mais esse prompt de instruções. Nesse caso, eu vou tirar a etapa 3 e 4 e vou deixar só até a etapa 2, tá? Então, eu vou pegar lá no ChatGPT e a gente vai voltar no nosso projeto. Gente, vocês estão acompanhando até aqui ou tá muito rápido? Tá de boa? Me contem aí, tá? Ah, o Fabiano trouxe o conceito de meta prompt. Pois é, exatamente. Ai, ai. Ó, a galera tá perguntando se fizer uma parte no chat GPT e depois levar para o cloud. Vai de vocês, mas não tem por que também ficar trocando de IA para IA. É melhor, inclusive, que você utilize uma mesma, né? Você pediu o prompt no projeto criado? Não. Agora que a gente vai para essa parte, tá? Então, ó, vamos voltar lá na análise de tickets, ou seja, cliquei no meu projeto. Eu não vou jogar o prompt aqui, gente. Não vou jogar o prompt no chat. Esse prompt a gente está fazendo para as instruções do projeto. Então, clica nos três pontinhos, Project Settings, e aqui sim a gente vai colocar. O que que é isso aqui, gente? A gente está falando exatamente o que que ele precisa levar em consideração todas as vezes que a gente chamar ele. Então, isso vai me poupar trabalho, para que toda vez que eu mandar uma planilha, eu não precise ficar explicando muita coisa e ele seja bem mais assertivo na análise que ele fizer, tá? Então, vou só. Eita, nós. Devia ter feito isso antes, né? Vai ficar mais fácil fazer isso aqui. Pera aí. Vou copiar direto aqui do Google, do Docs, para não ter aquelas partes que fica. Ah, está aqui a sua resposta, né? Gente, esses dias, vou cortar um pouco o clima. Vi uma notícia de um advogado ou de um juiz que acabou esquecendo essas partes aqui que o ChatGPT, que qualquer IA dá no início, né? Perfeito, eu vou estruturar isso, né? Em uma sentença. Gente, imagina só. Deus me livre. Então, copiar as coisas certinhas, né? Ok, então copiamos, colocamos aqui nas instruções, e a partir de agora, quando eu salvo, todas as conversas que eu fizer aqui dentro, ele vai estar recebendo um prompt a mais. Qual que é esse prompt a mais? Esse prompt que eu coloquei lá dentro das instruções. Então é para isso que serve um System Prompt, né? As instruções é como se ele recebesse um prompt a mais. E aí, além desse prompt, ele vai receber os documentos que a gente colocar aqui e também o que a gente escrever e o que colocar no próprio chat. Ou seja, o que eu tô falando aqui para vocês é que eu vou dar muito mais insumo. E quando a IA tem mais insumo, quando a IA tem mais contexto, ela entrega resultados melhores. Então, agora, a partir disso aqui, aí sim.
eu vou começar a minha análise. Ele tá dando uma travada, deixa eu dar um F5. A minha internet é melhor que isso normalmente, gente, não é assim não. Mas brincadeiras à parte. Vamos lá. Ó, oh Deus, vamos lá. Quer saber, gente? Vamos fazer no cloud. Vamos fazer no cloud. Já vou mostrar para vocês, tá dando uma travada lá no ChatGPT. Então a ideia é a mesma, tá? Vou criar um novo projeto. Aqui eu posso colocar o nome desse projeto, que é análise de tickets. Faz lá no GPT. Não, daqui a pouco eu vou, é porque tá travando um pouquinho. Aqui eu posso colocar a descrição só se eu quiser, tá? Então não precisa necessariamente, é só para minha organização pessoal. E aqui eu vou ter uma interface um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Ou seja, eu vou poder colocar os documentos e aqui eu vou colocar as instruções, aquelas que a gente já fez lá no início, né? E a gente poderia passar mais tempo também, melhorando isso daqui. Quando eu salvo essas instruções, lembrem-se, toda vez que eu abrir um chat, ele vai estar recebendo esse prompt também e todos os documentos que eu colocar aqui também, tá? Então, vou adicionar essa minha planilha agora, que é uma planilha fictícia de tickets de suporte. E agora sim, eu vou perguntar a mesma coisa, só para ver a diferença. Analise essa planilha. Não vou melhorar muito meu prompt, não. Eu quero entender qual que é o potencial a partir do momento que a gente coloca instruções por trás, que é esse prompt a mais, né? Que é eu diria que é um prompt oculto, né? A gente abstraindo aqui alguns conceitos. Ó, beleza. Enquanto ele faz isso, vamos ver se o ChatGPT quer me ajudar agora. Agora ele quis, ó. Vamos tentar aqui também. Eu vou fazer a mesma pergunta. Eita. Analise esta planilha. Perfeito. Ó, legal. Então, vocês se lembram que lá no System Prompt que a gente fez, a gente tinha colocado que a gente queria primeiro uma análise estrutural para depois ele explicar o gargalo, o tempo de resolução, a reabertura, sei lá o que, parará, parará. Então, mesmo com um prompt muito básico como analise essa planilha, ele está me entregando tudo isso aqui com muito mais detalhe porque a gente gastou um tempo lá. Então, essa que é a diferença de você começar a colocar instruções. Quando as pessoas falam assim, porque eu criei um agente de A que faz tal coisa. O que que é um agente de A? Basicamente, é um system prompt muito bem feito que essa pessoa já testou várias vezes e conectou em algum lugar para uma IA fazer alguma coisa. Isso daqui que a gente está fazendo é um protótipo, eu diria, desse agente, só que eu vou chamar de um sistema ou de um assistente, porque nesse caso, tudo que eu fizer vai ficar aqui dentro do ChatGPT, vai ficar nesse chat que eu estou olhando. Se eu fosse fazer um agente mesmo, conectado com outras coisas, então ele poderia executar ações diferentes, né? Poderia puxar outros dados, poderia colocar o resultado lá numa planilha. Como eu estou fazendo aqui no chat GPT, é diretamente aqui no chat. Então eu estou conversando com ele, né? Poxa, muito legal, beleza. Ele me trouxe um resumo, tudo mais, mas não respondeu minha pergunta. Na verdade, eu só quero saber se os nossos tickets estão falando, os tickets estão falando se o produto é bom ou se o produto é ruim. Ou então o que que eu preciso melhorar. Isso daqui que a gente também tem uma grande possibilidade de usar IA para nos ajudar para um contexto muito específico. Então eu vou falar o seguinte: agora que você entendeu essa planilha, eu, na verdade, sou uma pessoa de produto e eu preciso entender, com base nesses tickets, quais que são as reclamações em quantidade que podem me ajudar a melhorar funcionalidades específicas do produto.
Perfeito. Então, agora, como ele tem como base a minha planilha e ele já entendeu como é que funciona ela, esse é um hack, assim, que eu vou dar para vocês. Nunca perguntem o que vocês querem logo de início. Perguntem primeiro para ela analisar a planilha, porque aí ela vai entender como que essa planilha está construída antes. Aí depois você pergunta coisas específicas. Então, ó, o que que os tickets estão dizendo sobre o produto? Tem alta recorrência, muitos escalados e alta interação. Vamos lá. A feature é importante, mas é difícil de usar, ou a documentação não resolve, ou o comportamento não é previsível. Beleza. Melhorias visíveis. Aqui ele já está nos dando possibilidades, né? Não é que os tickets falaram disso. Então ele colocou melhorias possíveis porque ele já está sugerindo algumas coisas. Mas no nosso caso a gente só quer analisar. Ó, cancelamento. Cancelamento aparece como categoria relevante, isso é ouro para produto. O cancelamento está acontecendo por falta de valor percebido, dificuldade de uso, problema técnico recorrente, preço-benefício. Então, precisa segmentar isso daqui. Aí ele já deu algumas hipóteses. Cara, isso aqui, quem for de tecnologia, acho que já entendeu um pouco o ouro que você tem com algo como esse processo que você faz. Agora, vamos lá para o cloud, porque ele também costuma ser muito bom com análise de dados. Vamos ver a diferença que ele traz com a mesma ideia. Deixa eu até copiar o mesmo prompt que eu fiz para ver a resposta. Ó, vamos lá no cloud. Beleza. Então, lá no início, pedi para ele analisar a planilha, ele nos trouxe diagnóstico estratégico, o que está acontecendo, visão geral. Ó, tickets abertos, tempo médio de resolução, NPS médio, tickets críticos, enfim, trouxe tudo isso aqui. E, de novo, né, por que que isso está acontecendo? Gargalo da categoria, desequilíbrio, isso aqui que a gente colocou lá nas instruções. Beleza, os tickets mais frequentes são com maior taxa de escalada, desequilíbrio entre agentes, sei lá o que, sei lá o que. Beleza, eu não quero que vocês foquem no conteúdo que ele está trazendo específico dos tickets. Eu quero que vocês foquem no processo, tá? Beleza. Então, vou mandar a mesma coisa aqui, essa minha mesma pergunta, e aí vamos esperar o que que ele está fazendo. No caso do Cloud, gente, o que que acontece quando ele começa a falar assim, working, extracting, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que? O Cloud, ele tem alguns processos internos que são chamados de skills, que é algo um pouco mais técnico, então não sei até que ponto temos pessoas mais técnicas aqui que já viram sobre as skills, mas dando assim, vou passar por cima para vocês. Basicamente é um lugar onde existem pastinhas que estão ensinando o Cloud a fazer uma determinada coisa. Então, ele já tem pastinhas que falam como que ele tem que analisar dados, uma pastinha que mostra como que ele tem que, sei lá, fazer uma planilha se ele precisar fazer, como que ele faz um documento se ele precisar fazer. Isso sem que você precise ter falado nada. O Cloud, por ele próprio, já tem isso setado, principalmente para quem paga, né? Então, às vezes, ele vai ter algumas respostas um pouco diferentes, justamente por já ter não só as nossas instruções, mas o cloud mesmo, na ferramenta própria, ele também já tem um lugar lá onde os engenheiros fizeram de um jeito que facilite a nossa vida no final. E é por isso que muda muito quando você escolhe a sua ferramenta, qual você está utilizando para fazer isso aqui. Não é só um modelo de IA, ou seja, a tecnologia que está por trás, mas também a maneira como a ferramenta, ou seja, essa interface aqui que vocês estão vendo, foi construída. Não à toa, quem começa a mexer bastante com IA às vezes acaba escolhendo migrar, né? Às vezes utiliza o ChatGPT e vai para o Gemini, ou vai para o Cloud, ou do Gemini vai para o Cloud, enfim. É a mesma ideia, né, de você escolher uma ferramenta como o Lovable, ou então outras ferramentas que são concorrência, para fazer uma coisa específica. Todas elas têm a mesma ideia, né? Mas, às vezes, a maneira como a ferramenta é construída, você vai escolher uma ou outra por puro gosto pessoal, né? Então, aqui nós pedimos o mesmo prompt
e ele nos trouxe o seguinte: prioridade um. Ó, eu nem pedi questão de prioridade. Lá no ChatGPT ele me trouxe uma baita análise e tal. Aqui ele trouxe prioridade um. Corrigir agora. Upload de arquivos. Limite de 10 MB. 35 tickets, 12 críticos, 14% de reabertura. Problema mais reportado da base. Plano Pro é o mais afetado. São os clientes com maior capacidade de pagar mais e maior expectativa de funcionalidade. Aí ele explica. Ó, qual é a hipótese do cloud? Beleza, dashboard não carrega no Safari. Prioridade 2, bugs funcionais com alto impacto. Campo de CPF. Então, isso daqui, gente, ele está nos trazendo, com base no que a gente pediu aqui, já uma prioridade que vai nos fazer tomar uma decisão. Isso que a gente falou super pouco, né, do nosso contexto. Agora, beleza, isso daqui a gente entendeu, a gente gerou essas hipóteses, essas prioridades, e a gente vai ter uma reunião de acompanhamento com a equipe, onde eu vou explicar sobre a análise que eu fiz desses dados, né, dessa planilha, e vou mostrar as prioridades, um, 2 e 3, que podem ser a ordem para tecnologia não, né? Para engenharia executar. Só que vamos supor que lá nessa reunião a engenharia fala que, sei lá por quê, eles não podem fazer a prioridade um primeiro, então eles vão começar pela 2, que a gente colocou que o Claudio nos sugeriu. Então ele não vai fazer a prioridade um, ele vai fazer a 2. E lá nessa reunião foi discutido por quê? Eu poderia começar uma nova conversa e colocar a transcrição dessa reunião. E aí, a partir dessa transcrição, falar, ó, a gente tem que mudar todo o plano que a gente fez de prioridade, porque o um não vai mais poder. A gente não vai mais poder executar lá da prioridade um. Então, a gente tem que trocar a ideia que a gente teve. Ele vai lembrar de todas essas análises que a gente fez, e aqui a gente vai conseguir fazer uma conversa contínua, entre aspas, só que em conversas diferentes. Então, se eu falar assim, preciso, preciso criar um plano novo de prioridades, porque engenharia falou que não pode começar pelo que falamos que seria prioridade um, e sim pela 2. Gente, estou dando um caso muito hipotético aqui, que é esse caso de, sei lá, não pode começar pela um, mas o que eu quero que vocês entendam é que quando eu tenho um projeto desses, eu vou poder ter diferentes conversas dentro do mesmo projeto. E ele vai conseguir conectar essas conversas. Então, não vai mais ter aquela questão de uma limitação de contexto, ou seja, não vai chegar um único chat que eu vou precisar parar e começar do zero em algum outro momento. Isso sempre vai continuar. Por quê? Porque eu estou fazendo dentro de um contexto específico, né? E aí eu quero utilizar isso aqui para explicar um pouco a diferença de você usar um projeto de um GPT para quem utiliza, né? Então, nesse caso aqui, vamos supor que alguém está utilizando os projetos, entendeu que pode botar as instruções, entendeu que pode botar mais documentos aqui. Qual que é a diferença de você utilizar esses GPTs, que são os assistentes ou os agentes de IA que a gente cria? Gente, a única diferença é que um assistente você só tem uma única conversa com ele. Toda conversa que você começa é nova. Porque olha só, é a mesma ideia. Se eu botar análise de tickets, a gente tem aqui o nome, a gente tem uma descrição. Vocês viram que é a mesma ideia lá no cloud. A gente pode colocar as mesmas instruções que eu copiei aqui. E eu posso botar também no conhecimento, né, na base de conhecimento, knowledge, a mesma planilha aqui, né? Nesse caso aqui, ele não deu certo, não sei por quê. Talvez porque tem que ser outro estilo de documento. Vou botar um PDF, mas é a mesma planilha. Ó, então vocês percebem que a estrutura, ela é muito parecida? Beleza. Então agora que eu criei esse especialista, né, esse sistema, esse assistente, chamem como quiserem, o que que vai acontecer? Eu também vou ter ele sempre pronto para mim. Só que nesse caso aqui, eu só vou poder fazer uma conversa.
Então, a gente vai ter as instruções, a gente vai ter o banco de conhecimento, ou seja, a IA vai ter mais insumos para nos trazer uma resposta melhor. Só que quando eu tiver uma conversa aqui, vou abrir aqui e falar só, por exemplo, vou botar uma outra planilha agora para a gente ter esse teste. Botar um histórico de vendas, por exemplo. Analise essa planilha. Tudo que a gente conversar aqui, eu vou ter que continuar fazendo nessa mesma conversa se eu não criar um projeto para isso. Então, se eu quiser em algum outro momento, lá no mês que vem, fazer uma nova conversa com o chat para tomar uma decisão com base em análises passadas e com base nas análises do outro mês, eu vou ter que voltar nessa conversa de alguma maneira. Vocês percebem, então, que é muito mais fácil a gente utilizar a funcionalidade de projetos para quando o assunto é análise de dados, que eu vou fazer coisas mais contínuas? Nesse caso aqui também, o que eu poderia pensar? Se eu vou fazer uma nova campanha, por exemplo, sou de marketing e basicamente, deixa eu ver os documentos que tem aqui. Ó, sou de marketing e eu coloquei uma transcrição de uma reunião fictícia também que a gente teve. E no mês que vem, ou na semana que vem, eu vou ter uma nova reunião sobre este mesmo projeto, tá? O que que fala essa transcrição de reunião? Só para vocês entenderem aqui. Essa transcrição de reunião fala sobre um projeto fictício, de uma campanha fictícia de marketing, que vai ter que ser feita. E aí, dentro dessa reunião, tiveram várias pessoas ali conversando. Quando eu coloco dentro do projeto, nesse caso aqui, eu não coloquei nenhuma instrução, só deixei a transcrição ali. Eu fiz um chat onde eu tô falando que eu sou o Marcos e eu preciso entender como que eu preciso fazer o briefing que foi acordado lá na reunião e quais as informações que a gente já tem. Ou seja, a gente teve uma transcrição, a gente conversou sobre isso lá e eu preciso executar a tarefa. Então, ao invés de eu ficar, sei lá, explicando de novo o que que eu preciso fazer, relembrando, a IA já é como se ela já tivesse estado lá junto com a gente. Ela tem esse contexto. Agora eu só preciso que coloque mão na massa junto comigo. Então, ela tá me ajudando aqui. Marcos, olha só, vou organizar isso de uma forma objetiva para você sair daqui já sabendo. O que que precisa entregar no briefing, sei lá o que, né? Ok, estamos nisso aqui, mas agora eu não sou mais o Marcos. Eu sou um gestor que precisa delegar tarefas, com base nessa mesma transcrição. Então, eu vou falar: sou gestora da equipe e preciso delegar as tarefas que conversamos na reunião do projeto. Ó, vou organizar isso aqui de forma prática para delegar. Marcos é o head de marketing, precisa fazer o posicionamento, a estratégia, conceito criativo, estimativa de budget e proposta de cronograma. A Carla, que é gerente de operações, precisa entregar um comparativo e sei lá o que que foi isso aqui que foi conversado, porque foi uma reunião fictícia. Então, a Renata vai fazer outras coisas aqui, ou seja, neste mesmo projeto, ele já teve o contexto dessa reunião, tanto para uma gestora utilizar, quanto para o Marcos, que é a pessoa que vai executar ali a questão da campanha. E o GPT tem uma coisa muito legal, que você pode mover os projetos. Então, se você quisesse passar essa conversa específica para um outro projeto que você está fazendo, né? Você pode fazer isso. Você pode remover também isso daqui. E o ChatGPT tem group chats. Eu não sei se todo mundo sabe, mas quando ele é um projeto, nesse caso de campanha, você poderia também, quando tem o plano Enterprise, né, principalmente, você pode colocar outras pessoas, onde todas elas vão ter acesso ao mesmo projeto. Pensa que massa! Então você vai ter como colocar lá mais informações, não só sobre transcrições, mas também, sei lá, um guia de campanha, um guia de alguma coisa que vocês precisam fazer, onde cada um pode executar ali um chat específico, mas todo mundo com as mesmas informações. Então, isso
nos traz muito mais agilidade, né? Muito mais também facilidade para a gente criar as coisas que a gente tem no dia a dia. Eu vou dar exemplos um pouco mais visíveis para quem é de outras áreas, tá? Então, vamos supor que eu preciso montar um relatório. Preciso montar um relatório e esse relatório ele precisa ser feito com os dados de vendas de X mês e eu preciso também colocar muito mais informações nesse relatório. O que que eu poderia fazer? Criar um projeto específico que vai ser vendas 2026, ou melhor, planejamento 2026. E dentro desse planejamento, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar lá nas instruções, ao invés de um prompt enorme, eu só preciso que ele lembre. Lembre-se que estou engargalado, precisando entregar um planejamento com novas ações de vendas para 2026. Então, eu não preciso só fazer aqueles prompts enormes, às vezes é só uma coisa mais simples que eu vou colocar aqui e vou botar a planilha que nós temos fictícia de vendas de 2025 para ele ter como base. Agora, eu vou adicionar as nossas vendas de 2026 e falar o seguinte: preciso, vou utilizar a ferramenta aqui de digitar. Eu preciso analisar as vendas de janeiro de 2026 e comparar com as vendas de janeiro de 2025, que está no seu banco de dados. E a partir disso, eu preciso fazer uma estratégia para a gente ter mais vendas nos próximos meses, agora em 2026. Então, me ajude a primeiro analisar essa planilha para depois me ajudar a fazer o planejamento. Show de bola. Então, ele vai trabalhar aqui novamente. Nesse caso, eu pedi primeiro para ele analisar a planilha para depois fazer perguntas mais específicas, né? Onde a gente poderia continuar conversando com ele, pediu, tá, quais são as suas hipóteses? É, a gente pode fazer perguntas extremamente voltadas a dados específicos que existem lá dentro. Por exemplo, essa planilha aqui. Tem os vendedores, a senioridade, segmento, quanto que eles deram de desconto, quanto que eles venderam, enfim. O que que eu poderia escrever aqui também, agora que ele analisou esse planejamento? Como, como eu posso cruzar dados dos vendedores com o faturamento e outras colunas que fizerem sentido para entendermos quem performou mais neste mês e por quê. São coisas como essas que vão fazendo a gente ter a IA como de fato uma parceira nossa para pensar, analisar e para nos ajudar a fazer os próximos passos, sabe, gente? Porque a partir dessas perguntas que vocês vão tendo clareza mental de colocar aqui, fica muito mais fácil de depois a gente fazer coisas mais elaboradas, né? Então, uma vez num chat aqui eu vou utilizar para entender um pouco mais, para fazer várias dessas perguntas, só que na hora de criar o relatório, eu iria abrir um outro chat e eu iria conversar um monte com ele só para fazer o relatório. E é por isso que a gente vai conseguindo ter uma inteligência maior ao utilizar essas ferramentas. Então, isso daqui acaba sendo bastante legal por isso, ó. Cruzamentos que revelam o porquê. Vou precisar cruzar o vendedor com segmento, origem do lead, faixa do lead, tipo de plano. Perguntas estratégicas que você deve responder. Quem trouxe mais receita? Parará, parará. Tô passando rapidinho, né, gente? Porque são coisas específicas dessa planilha. Mas eu quero trazer o processo mesmo. Então, a IA mesmo que pode nos propor cruzamentos com base num objetivo específico.
E a partir disso, eu vou perguntando um por um para ele, né? Ou nesse mesmo chat, ou num outro chat. Daí eu já vou de novo lá no início, ó. Eu só, nesse chat aqui, eu só quero ter dados sobre os vendedores. Nesse outro chat, eu só quero ter dados sobre o faturamento em relação a sei lá o quê. Nesse outro chat, eu vou ter apenas dados de tal coluna cruzada com tal coluna. Então, isso daqui nos traz muito mais informação, nos faz muito mais fácil. Depois que a IA tiver cruzado todos esses dados, o que que a gente pode fazer? Quero que você pegue todas as nossas análises e monte uma estrutura de relatório para apresentar para a diretoria. Claro, né, que a gente aqui não tem muito tempo para ficar conversando com o chat, fazer algo mais robusto, mas a ideia é dar possibilidades para vocês pensarem dentro ali do seu contexto, seja com design, com na área de produto, em área de marketing, a pensar em qual as perguntas que vocês querem responder a partir dos dados que vocês têm, e depois não só deixar os dados lá, mas utilizar isso para fazer outras coisas, como relatórios, fazer um PowerPoint que vai apresentar os resultados do trimestre, ou vocês podem utilizar isso para criar personas, utilizar isso para criar conteúdos também. Então a gente pode fazer esse tipo de coisa com essas análises. Ó, ele está nos trazendo comparativo entre janeiro de 2025 e 2026. Poxa, por que que ele trouxe isso aqui? Porque lá no outro chat a gente fez essa análise de janeiro de 2025 a 2026. Isso é muito legal, né? Porque ele tem essa possibilidade de memória. Show! Então quero ver o chat de vocês, se teve alguma pergunta específica. Sendo um agente, ele é autônomo? Muito boa essa pergunta. Quero deixar bem claro que não, ele não é autônomo. Por quê? Porque ele não vai executar nenhuma função sozinha. Ou seja, se eu estou utilizando tanto um projeto, né, quanto um GPT, eu preciso necessariamente abrir lá o projeto, abrir o GPT, enviar uma mensagem para ele e ele vai me trazer uma resposta. Ele já tem algumas instruções? Tem. Isso otimiza o nosso trabalho? Otimiza. De certa maneira, ele faz uma análise automática? Mais ou menos, não é exatamente automática, né? Ó, o ET colocou ali nos comentários, é aquilo que eu trouxe. Eles são assistentes, eles são copilotos e não necessariamente os agentes. Os agentes é uma coisa que vocês vão ver em outras aulas da Terra, principalmente para quem entrar na formação da Terra, que aí tem, putz, tem todo um processo lá para você saber fazer isso tintim por tintim. Mas é quando você vai ter instruções como essas que a gente fez, só que muito mais elaboradas, e conectar com lugares. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse que ele utilizasse todos esses dados e toda vez que eu envio uma planilha, ele manda um relatório lá para o Slack, por exemplo. Então, um agente seria capaz de fazer isso. Ou toda vez que chega uma informação, sem que ninguém clique em nada, ele já vai executar uma ação específica, já vai passar etapa por etapa para mandar o resultado em algum outro lugar. Então, isso que significa ser um agente autônomo, ele tem autonomia para executar tarefas. Nesse caso aqui, eles são copilotos, ou seja, eles nos dão superpoderes. Eles dão superpoderes para quem está usando. E o mais interessante, gente, que eu queria trazer assim como conclusão dessa aula é que muitas pessoas acham que agentes de IA é o assim, o top do top, creme de la creme de fazer as coisas com IA. Não é bem assim, porque quando você tem agentes autônomos, você ainda vai continuar usando os copilotos. Você ainda precisa analisar, às vezes, dados para você tomar uma decisão de, cara, será que eu vou investir nisso ou nisso aqui? Qual campanha será que eu faço com base nos resultados que a gente teve lá atrás? Eu posso automatizar algumas coisas que me ajudam, mas no final, quem vai tomar a decisão vai ser eu, né? Então, às vezes, eu preciso fazer perguntas que não vão estar numa automação. E é por isso que a gente tem esses projetos para ajudar a gente, mesmo que eu possua outros agentes nos ajudando com processos em específico.
É por isso que a gente tem várias maneiras de olhar para a IA, como uma assistente, como uma consultora, como uma funcionária, onde ela realmente já sabe os processos e anda por conta própria, como um estagiário, às vezes, que a gente tem que explicar tintim por tintim, e ainda olhar o resultado final, né? Como é o caso de quando a gente faz pesquisas, que tenham dados e tal, que a gente sempre precisa conferir os dados. Então, é esse tipo de coisa. Beleza, gente? Eu quero saber se vocês têm perguntas. Mas é isso, né, gente? Vitor, inclusive, vocês têm informações específicas lá dentro da Terra que mostra como fazer a gente, né? Temos sim. Gil, eu acho que essa mensagem final que você trouxe, final não, né? Que caso a galera tenha alguma dúvida ainda, a gente pode responder. Mas eu acho que essa reflexão que você trouxe aqui para a galera faz toda a diferença. Porque às vezes a gente fica pirado que, ah, não, eu preciso usar só projetos agora. Não, eu preciso usar agentes porque todo mundo está falando de agentes. Eu preciso usar N8N porque está todo mundo falando sobre N8N. E, na verdade, a gente tem uma gama de ferramentas que, pô, talvez projetos aqui no ChatGPT já funcionam para mim. Ou então eu preciso me aprofundar, preciso entender de automação para construir alguma coisa mais completa. Então, galera, vou deixar aqui um convite para vocês. Aqui no chat, eu vou deixar um link que é um link da Gil, que é para quem acompanhou a aula de hoje, para vocês conhecerem o nosso membership, tá? Então, se esse encontro fez sentido para vocês, se vocês acham que conseguir fazer uma análise de dados, conseguir transformar os dados em insights valiosos, faz sentido para o seu trabalho, lá no membership vocês vão encontrar formações de cursos mais completos para vocês entenderem como estruturar dados insights estratégicos, como que vocês podem utilizar os copilotos de AI para transformar os dados com LLM, como estruturar esses dados, usuários, identificar padrões de comportamento, criar dashboards inteligentes, mensurar impacto e melhoria, tudo isso orientado por AI, vocês vão encontrar lá no nosso membership, tá? Ah, mas eu quero mais do que isso, eu quero poder construir agentes completos, quero poder fazer automação. Lá no membership vocês vão também encontrar outros cursos além da análise de dados, para, por exemplo, construir os agentes que vocês querem para fazer essas análises. Então, como vocês podem integrar o ChatGPT ou o Copilot com outras ferramentas, através de API, através de outros apps, como que vocês conseguem integrar com outras ferramentas que vão te ajudar a fazer essas análises? Como que vocês vão conseguir construir guardrails com segurança, né? Então, vocês vão pensar em agentes, vai precisar conhecer um pouco mais também de segurança para não ter nenhum tipo de alucinação ou, enfim, não dar errado ali as integrações que você está fazendo. Então, vocês conseguem encontrar tudo isso lá no membership com o link da Gil, que tem um desconto especial para vocês ali, tá? Então, se vocês forem lá no site, vocês não encontram o desconto que está aqui no link da Gil que a gente compartilhou no chat, tá? Então, convido vocês para se aprofundarem nesse assunto, não só estudar AI, mas entender como construir com AI, né? Que eu acho que faz toda a diferença. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber mais, ou querem saber como acessar, chama a gente, chama a Gil, bora continuar batendo esse papo, tá? Que eu acho que vai fazer muito sentido para quem quer, enfim, mudar a forma de trabalhar. Fechou? Gil, considerações finais ou temos outras perguntas aqui no chat? Com certeza. O pessoal ali até comentou, né, a Brenda, penso que o tipo de ferramenta vai depender do contexto, daquilo que estamos buscando descobrir e analisar. Falou que é mais sobre o que eu quero achar do que onde, em primeiro momento. Meu, é muito isso, assim. E quando você começa a ver os processos mentais também de outras pessoas, acho que isso foi uma das coisas que mais me impulsionou para eu própria aprender o que eu sei de IA hoje. Quando eu vejo os processos de outros experts, de como que essas pessoas executam as tarefas, fica mais claro da gente fazer o que a gente precisa no nosso contexto. Então, no caso ali de ter informações que mostram não só a análise de dados, mas também outros casos de uso que às vezes a gente nem sabia que era possível, a gente consegue olhar para a mesma ferramenta, para a mesma funcionalidade, de perspectivas diferentes. Então, hoje eu mostrei para vocês, começando pelos projetos, né? Mostrei ali como que você pensa nas instruções, como um prompt, etc. Cara.
eu poderia ter feito a aula do avesso, assim, ter começado pelos GPTs e depois ter ido para os projetos, e vocês teriam uma percepção totalmente diferente. Então, o que eu quero falar para vocês é. Quando a gente está nessa era de IA, não é só saber um conceito específico ou saber, a IA pode fazer tal coisa. Não, é saber como que você vai chegar nessa coisa. Você vê de tantas pessoas tão diferentes que em algum momento você mesmo já consegue ter, assim, juntar sinapses, né? O pessoal ali usou essa palavra, eu gostei. Ter uma sinapse de uma maneira que você vai entender qual que é o melhor processo para você. Mas no início você vai ter que ver o processo de muitas outras pessoas até você conseguir entender como que você faz aquilo autonomamente, né? Você executando. Então, por isso que essas formações, cara, vai fazer muita diferença na vida de vocês. Então, se vocês tiverem interesse, lembre de clicar no link. Agradeço o espaço aqui, né, da Terra, sou expert da Terra. E também agradeço aos elogios nos comentários, gente. Bora se conectar também pelas redes sociais. Que bom quem ficou até o final de uma sexta-feira às 8 horas. Galera, vou deixar as redes da Gil aqui no chat mais uma vez, caso você ainda não seja conectado com a Gil. Gil, eu tô adorando suas publicações no LinkedIn. Eu dei muita Valeu. risada, com aquele post de motivação da IA, cara. Você consegue sim, eu ri muito. Então, galera, caso vocês queiram se divertir aprendendo IA, vão lá se conectar com a Gil nas redes também. Gil, te agradeço muito, adorei. Pô, pirei muito você comparando as ferramentas, os outputs. Tava com saudade de ver a galera usando mais as IAs por voz, né? Eu piro muito nos sound waves ali. A galera usa pouco, eu gosto da forma como você usa, então eu te agradeço. Eu acho que trouxe vários insights aqui e agradecer a galera também por ter ficado até com a gente até aqui. E acho que a gente se vê numa próxima, fechou? Nos vemos numa próxima. Beijinhos, gente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau, galera. Até mais.